E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre distribuição de conteúdo. Será que você faz sua distribuição de conteúdo de forma correta? Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco de marketing de conteúdo, que é uma coisa que já existe há muito tempo e que pouca gente nesse mercado sabe. Então vamos pro vídeo? Tem uma frase muito popular que diz que é mais fácil você vender para quem já te conhece do que para quem não te conhece. Então, a distribuição de conteúdo, o marketing de conteúdo, ele entra nesse cenário. Você ser conhecido antes de fazer uma oferta. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar vários conceitos que são conceitos simples de entendimento, mas sim, você vai precisar pensar e refletir um pouquinho de como você vai estruturar. Distribuição de conteúdos não é uma coisa que tem que ser fechada, mas você tem que tomar cuidado com certos tipos de ação. Por exemplo, você pegar todos os seus conteúdos, colocar juntos dentro de uma campanha e colocar tráfego, isso não é uma distribuição de conteúdo de uma forma estratégica. Pode acontecer, pode funcionar, mas não é a melhor forma de aproveitar o seu dinheiro. Então aqui eu quero te mostrar para que você pense, analise a sua estratégia e ajuste conforme os conhecimentos daqui. Então vamos lá. A primeira pergunta é, afinal, o que é marketing de conteúdo? Marketing de conteúdo é uma forma que as empresas usam para impulsionarem os resultados. Ao fornecer um conteúdo de valor relevante para os seus usuários, você aumenta a sua reputação, você aumenta a sua autoridade. E com isso, o processo de vendas fica mais simplificado. Você começa a ter defensores da sua marca, líderes, propagadores, tudo isso através dos conteúdos. Mas atenção, marketing de conteúdo não é somente criação e distribuição. Ele tem que ser pensado de forma 360, ou seja, ele é feito para você atrair, engajar e fazer uma ação lucrativa, ou seja, converter em venda. Então, muito cuidado, porque é normal nesse mercado, no mercado de lançamentos, no mercado de tráfego para lançamentos, entender distribuição de conteúdo como geração, 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 impulsionamento, impulsionamento, impulsionamento. Não, porque você tem que ter estratégia, uma abordagem estratégica. E aqui a gente vai conversar um pouco sobre isso para você entender. O que eu quero te convencer aqui é o seguinte: você vai ver que você está fazendo errado e você vai pensar em como fazer da melhor maneira. E aí eu vou começar fazendo algumas perguntas. Primeiro, sobre plano estratégico. Você tem um plano estratégico? Quem você quer alcançar? Qual é o seu público-alvo que você quer alcançar? Como vai ser a distribuição de conteúdo? Você vai fazer ela de forma orgânica somente? Vai ter paga? Vai ser através de influenciadores? Vai ser através de... Qual vai ser? Como que é que você faz isso hoje? E o principal, como que você mede se está dando certo? Então, eu gosto muito de dar esse exemplo porque tem muita gente falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Tá, mas e aí? Como que eu vou medir se isso está dando certo? Hoje, no tráfego pago, a gente tem várias maneiras de medir. Uma é você medir através do tamanho do seu público, crescimento da sua base, crescimento dos seus e-mails cadastrados, todas as ações que ajudam nesse crescimento, você vai conseguir medir se está funcionando ou não. Outra coisa também que é muito importante explorar quando a gente está falando de distribuição de conteúdo, de marketing de conteúdo, é o posicionamento da sua marca ou do expert. Tem muita gente nesse mercado que explora somente o posicionamento pessoal. Então, por exemplo, o Érico Rocha, ele tá sempre ali, Érico Rocha, Érico Rocha, Érico Rocha. Só que se você for entender ali a distribuição de conteúdo dele, ele fala muito do quê? Fórmula de lançamento. Então ele tem uma marca, fórmula de lançamento é uma marca muito forte. Hoje no mercado muita gente sabe, né? Você fala o que é fórmula de lançamento. Então essa exploração ela tem que acontecer também com o seu expert, ou se você é o expert que está vendo esse vídeo. Então muito cuidado, porque você tem que conseguir explorar isso de uma forma que te gere retorno. E a melhor maneira de você fazer isso é você se destacar da sua concorrência. O que te faz te destacar? Pegando ainda o Érico Rocha, é o famoso 6 em 7. Então 6 em 7 faz ele se destacar do resto. E aí depois tem várias pessoas aí que prometem 6 em 30, 6 em 5, 6 em 1, e aí ficou um jargão no mercado, mas você tem que buscar essa diferenciação. Outra coisa que é muito, muito, muito importante, que tem que tomar muito cuidado, é a proposta de valor. É muito comum o pessoal gerar conteúdo em volume e não em qualidade. E volume não vai adiantar. Volume não serve para um marketing de conteúdo estrutural e estratégico. Precisa ter qualidade. Vou dar o meu exemplo aqui. Hoje eu faço esses vídeos, que são esses vídeos intermediários, eles não são nem curtos, nem longos. Esses vídeos eu tento impor e colocar o maior valor possível. Por quê? Porque se eu faço esses vídeos aqui
de 8, 12 minutos e eles são fracos, o conteúdo não é bom, eu não ia ter as pessoas assistindo até o final. Eu não ia ter as pessoas entendendo ali a minha forma de mostrar o conhecimento e tudo mais. Então, é muito importante que você tenha esse cuidado, porque é melhor você distribuir conteúdos estrategicamente selecionados do que você pegar lá um monte de conteúdo que você faz de qualquer jeito e distribuir. E por último, o business case. O que é o business case? Tá dando certo? Lá no final, a distribuição de conteúdo, a gente não pode enganar. É para você fazer uma venda no final. Isso está acontecendo? Hoje você tem aí, você consegue medir se você vende mais fácil para uma pessoa que já está no seu público, ou seja, uma pessoa que te conhece, do que uma pessoa que não te conhece. Se você não vende mais fácil para uma pessoa que te conhece, tem problema na sua estratégia de conteúdo. Você precisa vender mais fácil para quem já te conhece. E aí você consegue medir isso através do business case. Antes da gente chegar na parte final desse vídeo, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu comentário, seu like aqui se você gostou e me conta aí o que você quer ouvir, se você gostou desse vídeo. E vamos agora para a última parte, que essa vai explodir a sua cabeça de uma forma que você vai ter que refletir bastante sobre os conteúdos que você gera atualmente. Existe uma coisa quando a gente está falando de marketing de conteúdo que ela é extremamente importante, que são os níveis de consciência. E um estudioso, um pesquisador que trouxe isso de uma maneira brilhante para nós foi o Eugene Schwartz. Convido você a pesquisar depois mais sobre ele, mas aqui eu vou trazer os 5 níveis de consciência que ele destacou. E vocês vão ver como é interessante se você cria o conteúdo para o nível de consciência certo. Então vamos lá, ele dividiu em 5 níveis, que são, ele criou 5 níveis que são consumidor, consciente do produto, consciente da solução, consciente do problema e inconsciente. Esses 5 níveis, que ele chamou dos 5 níveis de consciência, ele nos ajuda a entender qual tipo de marketing de conteúdo que a gente precisa fazer. Basicamente, a gente vai ter ali as pessoas que estão conscientes, elas já tiveram algum contato com a solução. Pode não ser a sua ou não. Então, eu vou falar cada um e vou pontuar para ficar mais claro e você conseguir encaixar isso daí na sua distribuição de conteúdo. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo nível inconsciente. Inconsciente é aquela pessoa que não conhece nem você, nem a sua solução, nem o seu produto. Por exemplo, se você hoje, agora aqui, está assistindo esse vídeo, é a primeira vez que você está tendo um contato comigo, antes você era inconsciente e agora você acabou de ter contato comigo, então você começa a ficar consciente. No caso aqui, você vai ficar consciente de que eu existo, né? Seria esse nível de consciência. Mas como que ele chama esse nível de consciência? Ele chama de consciente do problema. Afinal de contas, eu estou trazendo para você aqui o quê? O problema que você tem na sua distribuição de conteúdos. Então hoje você vai sair daqui consciente do problema, consciente que eu existo. E aí o consciente do problema é quem? É aquela pessoa que ela sabe que ela tem que resolver algum problema, mas ela não sabe como. Então aqui eu te falei da distribuição de conteúdo, você ali já sabe que tem que resolver, mas você não sabe como. Então eu vou te dar um outro exemplo para ficar mais claro. Um gestor de tráfego que ele tá com custo por lead caro, mas ele não sabe como resolver. Então, se você for esse caso, você, por exemplo, é um gestor de tráfego que tá com lead muito caro e não sabe como resolver. E aí você vai sair de consciente do problema para consciente da solução. Consciente da solução é aquele cara que já sabe que tem um problema e ele já entendeu ali como que ele precisa resolver. Voltando no exemplo, um gestor de tráfego que tem problema com a sua captação de leads, seus leads estão muito caros, e ele descobre que ele precisa de um treinamento para isso. Ou seja, ele precisa ir lá comprar um treinamento que vai ajudar ele a resolver isso. Ou ele precisa de uma consultoria. Ele entendeu como resolver isso. Ele já entendeu que ele não vai conseguir resolver sozinho, que ele precisa de ajuda, e essa ajuda é através de um treinamento, por exemplo. Só que muita atenção, ele não sabe ainda qual treinamento ou qual consultor. Ele só entendeu, por isso que ele é consciente do problema. Depois dessa parte, ele vai para consciente do produto, que é quase no fim da jornada. Ele já sabe do problema, ele já sabe que ele precisa de um treinamento, e agora ele já sabe qual produto que é esse treinamento que vai ajudar ele. Só que ele não tem certeza se esse produto é ou não para ele. Ele não tem certeza se funciona. Pegando ainda o exemplo do gestor de tráfego, ele está com problema no lead, ele descobriu que ele precisa de um treinamento, e ele conheceu o meu treinamento, Leads Infinitos, que é um treinamento que vai ajudar você a captar leads mais baratos e ainda assim qualificados. Só que ele não tem certeza que o Leads Infinitos é para ele. Ele não tem certeza se vai funcionar, se vai resolver. Então, nessa fase, qual tipo de conteúdo que ele quer? Ele quer provas, ele quer depoimentos. E aí depois ele vai se tornar um consumidor, que é aquele cara que comprou, acreditou em tudo
e virou lá o defensor da marca, funcionou e tudo mais. Então, esses 5 níveis de consciência, eles precisam estar muito, muito claros aí para você na hora da geração de conteúdo, porque um erro muito comum é a galera gerar conteúdo para fim, ou seja, para o cara que está consciente, só que esse cara que está consciente, por exemplo, do produto, é um número muito pequeno de pessoas. Então, é muito importante que você gere lá para o topo, para quem está inconsciente. Então, essa dinâmica ela tem que acontecer para que você consiga ter mais pessoas indo para o final do seu funil e comprando o seu produto. Era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Deixa aqui no comentário as suas dúvidas, as suas sugestões e nos vemos no próximo vídeo.